Capítulo 638. Enquanto Klein se curvava, o tom roxo nos olhos de Ketoa convergiu enquanto pareciam se transformar em um abismo que poderia sugar almas. O que já exalava um ar de mistério tornou-se ainda mais óbvio. Ela viu que a projeção astral nas profundezas do corpo etérico de German Sparrow era pura escuridão. Em áreas diminutas, havia fluxos escuros com mudanças intermináveis. Ela viu que a mão esquerda de German Sparrow era brilhante e lustrosa, mas estava manchada com uma cor de sangue que não podia ser dispersada. Viu um brilho azul no pulso de German Sparrow e um fluxo prateado em seu bolso esquerdo. As cores eram brilhantes e óbvias, como se estivessem ligadas ao mundo espiritual ilusório. Houve o som da maré e os sons ilusórios do vento cercando os itens. Ela viu uma mistura de brilhos verdes e pretos no bolso direito de German Sparrow, bem como duas pontas douradas, prateadas e bronze sob sua axila. Em seu peito, havia um branco acinzentado profundo como a morte podre. 4 itens místicos e artefatos Beyonder ou amuletos de espiritualidade em unidades de 10. Os olhos de Ketoa estavam um pouco ofuscados, pois ela não pôde deixar de fechá-los por um momento. Ela assentiu também. Boa noite, Sr. Sparrow. Mesmo sendo uma potência famosa através dos mares, uma membro sênior dos 7 almirantes piratas, ela raramente via pessoas que se armassem até os dentes com itens Beyonder. Claro, também tinha visto pessoas com mais itens místicos, artefatos Beyonder e amuletos espirituais, mas eles tinham organizações secretas apoiando-os. Eles normalmente tinham vários navios e mais de 1000 piratas sob seu comando. Muitas coisas precisavam ser entregues, divididas e compartilhadas, bem como vendidas para manter e fortalecer a facção. Como resultado, poucas coisas poderiam ser deixadas em sua posse. No entanto, poucas era relativo. Eles poderiam comparar com o que German Sparrow tinha atualmente, mas Ketoa reduziu seus itens para apenas 2 após várias negociações. Eram 2 itens suficientemente poderosos e místicos para combinar com sua identidade como almirante pirata. Além dos brilhos representando diferentes itens, os olhos negros de Ketoa, que eram levemente roxos, também podiam dizer que German não era real o suficiente. Ele parecia estar escondido atrás de cortinas grossas. É por isso que ele me dá a sensação de que não é uma pessoa viva no clube de tarô. Ele tem vários segredos. Envolve pelo menos um santo da sequência 3 ou um anjo de nível ainda mais alto. Ketoa não se atreveu a dar outra olhada, pois o brilho em seus olhos não era mais tão profundo. Enquanto isso, ela zombava de si mesma, acreditando que algumas de suas suposições sobre o mundo e German Sparrow eram um tanto engraçadas. Envolve um santo da sequência 3 ou um anjo de nível ainda mais alto. Não há nada de errado nisso, já que ele é como eu, membro do clube de tarô. Definitivamente estamos envolvidos com o Senhor Louco, que provavelmente é um deus antigo redespertado. Depois de trocar cumprimentos, Ketoa não começou mais conversa fiada. Ela conduziu Klein em direção ao quarto. Neste momento, o futuro, que estava atracado, zarpou novamente. Um longo contorno foi desenhado na superfície do mar enquanto navegava a leste da rota de pesca das baleias. Com isso, a atmosfera tensa no porto se dispersou. Olhares de vários marinheiros foram lançados. Klein não mostrou nenhum sinal de pressão enquanto examinava a área e disse com um tom como se estivesse de volta em sua própria casa: há menos pessoas do que eu esperava. Ketoa virou a cabeça e olhou para ele antes de responder simplesmente: o leste da rota de pesca é muito perigoso. Apenas Ludiel vai lá com frequência como se estivesse procurando por alguma coisa.
Além de Futuro, os outros navios da tripulação pirata não se juntariam a nós. Da mesma forma, um grande número de marinheiros foi colocado em outros navios. Apenas o número mínimo necessário para garantir o sucesso da viagem do navio foi mantido. Uma escolha muito sábia. Ludiuel. Aquele almirante infernal Ludiuel, o senhor enforcado o mencionou há muito tempo. Ele disse que estava começando a estudar o extremo leste da navegação do Mar Sônia. Klein assentiu um pouco sem dizer uma palavra. Esta foi a postura de German Sparrow. Ele observou silenciosamente o ambiente e percebeu que o convés, a cabine e os mastros estavam cobertos de símbolos misteriosos e abstratos. No geral, parecia uma gigantesca cerimônia ritualística. É como o sonho dourado. É um veleiro misterioso, mas não está no nível de um navio fantasma. Comparado a Almirante das Estrelas e a Contra-Almirante Iceberg, Tracy, que só se tornou Almirante Pirata nos últimos meses, é claramente inferior. A Morte Negra não tem nada de especial. Klein retraiu o olhar e seguiu Ketoa até a entrada da cabana. Esperando aqui estava um homem de macacão e camisa branca. Ele estava na casa dos 30 e parecia forte e em forma. Tinha pelos grossos no corpo. Quanto ao antebraço, que estava exposto do lado de fora, parecia que estava vestindo um suéter marrom. Ele usava um cabelo circular com uma depressão no meio enquanto revelava um sorriso e estendia a mão direita. O primeiro imediato do futuro, Frank Lee. Boa noite, Sr. Sparrow. O especialista em venenos Frank Lee, que tem uma recompensa de 7.000 libras. Klein reconheceu instantaneamente o homem. Considerando que German Sparrow não tinha o hábito de apertar as mãos, ele curvou ligeiramente as costas e disse, boa noite. Frank Lee retraiu a mão direita e olhou para Ketoa. Ele disse enquanto mantinha o sorriso, você parece me conhecer? Isso mesmo. A foto que tirei antes está no meu mandado de prisão. Não se importe com o título de especialista em venenos. Sou uma pessoa muito simpática, desde que não enfrente aqueles malditos desgraçados. Meu maior hobby é estudar solo e descobrir técnicas de cruzamento. Acredite em mim, este é o futuro da humanidade. Mas as pessoas da Igreja da Mãe Terra não acreditam nele. Ketoa fez uma introdução a Klein da maneira mais sutil. Ele é originalmente alguém da Igreja da Mãe Terra? As técnicas de cruzamento são boas. À medida que a quantidade aumentar, será capaz de sustentar mais humanos, elevando a linha da pobreza. Klein olhou para Frank Lee e disse calmamente, com cortesia e sinceridade, isso é algo louvável. Você é realmente um aventureiro que não compartilha do ponto de vista do homem comum. Excelente, excelente. Existem muito poucas pessoas como você. Os olhos azuis de Frank Lee revelaram uma expressão clara de agradável surpresa. Eu apenas tentei cruzar um touro, uma vaca e um trigo, permitindo que os bezerros nascessem como o trigo. Por isso, quase fui levado a tribunal pela Igreja da Mãe Terra. Minha benevolente mãe, eles não entendem a sua verdadeira vontade. Cruzando um touro, uma vaca e um trigo. Seu demônio! Só então Klein percebeu que sua compreensão das técnicas de cruzamento era diferente do que Frank Lee estava falando. Ele manteve uma expressão estoica sem fornecer mais explicações. Liderado por Frank Lee, que estava sofrendo de um súbito ataque de entusiasmo, Klein caminhou pelo corredor ao lado de Ketoa. Depois de subir os degraus e chegar a um nível superior, a percepção espiritual de Klein agitou-se quando ele olhou para uma sombra ao seu lado. Uma figura surgiu da escuridão distorcida, uma figura magra e alta, mas pálida. Suas bochechas eram quase transparentes e a ponte do nariz era desarmônica e alta. Todo o seu ser exalava uma sensação doentia.
Este é o segundo imediato do futuro, Ref Doyle, apresentou Frank Lee com um sorriso. Bloodless Ref 1, cuja recompensa é maior que a sua em 7.600 libras. Klein rapidamente combinou o rosto com o aviso de recompensa correto. Ref assentiu como uma saudação antes de voltar para as sombras. Ele é um bispo vermelho. Ao se virar para ir para a cabine do capitão, Frank Lee mencionou calorosamente a situação de Ref Doyle. Você está me contando diretamente a sequência do seu segundo imediato? Klein quase ergueu as sobrancelhas. Ele secretamente olhou para Ketoa e descobriu sua exasperação mascarada. Você está confuso e preocupado por ele ser um crente devoto do verdadeiro Criador, um lunático que foi contaminado? Não, haha. Ele é um sujeito de sorte. Devido a um incidente, um homem comum foi atingido com a poção preparada com ingredientes Beyonder do Bispo Vermelho. A poção penetrou nele, pouco a pouco, e ele sobreviveu à provação. Finalmente, ele se tornou um Beyonder muito especial. Como não experimentou o estágio do ouvinte, ele não foi contaminado, nem se tornou um lunático. Contanto que ele não use proativamente o poder Beyonder ouvir, ele continuará sendo uma pessoa comum, disse Frank Lee em tom ostentoso. Que sujeito invejável! Ele alcançou a sequência 6 de uma só vez. Além disso, ele não ficou mentalmente instável como a serpente marinha, Calvitoire. Klein suspirou silenciosamente enquanto observava a almirante das estrelas abrir a porta da cabine do capitão. Ketoa apontou para dentro. Seu quarto fica na diagonal daqui. Frank vai acompanhar você. Se houver alguma coisa, você pode vir até mim diretamente. Você pode fazer suas refeições no refeitório a qualquer hora. Você também pode fazer com que Frank mande alguém trazer comida para o seu quarto. O que você escolhe depende da sua preferência. A almirante das estrelas faz as coisas de maneira muito clara e direta. Sim, ela é uma mulher madura e sábia. Klein elogiou interiormente enquanto respondia sem mudar de expressão, tudo bem. Ele aproveitou a oportunidade para dar uma olhada no layout da cabine do capitão, descobrindo que continha uma estante de livros, um espelho de corpo inteiro, uma mesa e um tapete. Ela realmente lê. Ela não é incapaz de digerir todas as informações que o sábio oculto imbuiu nela. Klein pensou divertido. Neste momento, tendo visto a conversa chegar ao fim, Frank Lee promoveu apaixonadamente. Senhor Sparrow, gostaria de uma porção de batatas assadas esta noite? Quando você mastiga, é como carne bovina e seu sabor é como carne bovina, mas certamente é batata. Será que vou ficar doente comendo isso? Klein respondeu friamente, eu não janto. Tudo bem, então. Frank Lee baixou os ombros e estava prestes a levar Klein para seu quarto. Ketoa de repente pensou em algo e disse, Senhor Sparrow, você provavelmente já caçou vários inimigos e recebeu vários despojos de guerra. Estou curiosa sobre o número de características de Beyonder que lhe restam. Talvez possam ser usadas para reduzir o preço restante da viagem. Klein considerou por um momento e respondeu francamente, a maioria delas foi vendida. Restam a do interrogador, do pugilista e sou lunático. Ele não mencionou o olho todo preto ou a característica Beyonder do pesadelo. Ele realmente é o aventureiro mais famoso dos últimos meses. Mesmo depois de vender a maioria deles, ele ainda tem 3 conjuntos de características de Beyonder. Ketoa suspirou interiormente enquanto ponderava. Eu quero a do pugilista. Ela tinha um guerreiro subordinado do arquipélago Gargas que há muito fazia contribuições suficientes para solicitar um avanço. Nota: 1. Vou deixar esse em inglês devido ao costume de juntar o nome real com o apelido, mas a tradução seria, saúde sem sangue. Ponto.